Olá, meus queridos amados irmãos, tanto no Facebook, tanto no YouTube. Chegou o momento de nós dividir, compartilhar esta palavra maravilhosa com todos, né? Porque este é o pão que nos fortalece a cada dia das nossas vidas. Meus amados, hoje eu estou um pouquinho mais cedo. Eu tive a oportunidade de chegar em casa mais cedo hoje. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, seja bem-vindo Claudine, eu estou chegando, né? E hoje, nesse momento, nós vamos participar de mais um pão que vai ser servido agora. Eu quero deixar também um recadinho aqui no dia de quarta-feira, nessa quarta-feira. Meus amados, eu falei isso no Facebook e no YouTube, domingo, né? E repito hoje, como um trabalhador que tem direito a férias, como um filho de Deus que tem direito a gozar da sua vida, eu estou saindo de férias e ficarei ausente ao vivo, mas eu prometo, se eu achar alguma oportunidade, de colocar algum vídeo, tá? Tanto no Facebook, tanto no YouTube. Então, eu só voltarei aqui ao vivo na primeira quarta-feira do mês de setembro. Eu estarei de volta aqui ao vivo, aí vamos se reunir novamente ao vivo, a Igreja de Cristo novamente reunida ao vivo. Então, meus amados, enquanto isso vai dando tempo você vasculhar os vídeos anteriores e indo também se degustando, com certeza tem alguns vídeos meus aí que você não ouviu ainda. Eu tenho quase 300 vídeos no YouTube. No Facebook não tem, porque eles vão apagando, a cada 30 dias eles vão apagando. Mas se você for no meu canal Ed em Nova Aliança, seja bem-vindo. Quem é que foi que entrou agora? Daqui eu não estou vendo. Mas sejam todos bem-vindos. Então, meus amados, tem quase 300 vídeos no YouTube, né? Lá no canal Ed em Nova Aliança. Enquanto eu estiver ausente, você vai revendo aqueles vídeos antigos para voltar à sua memória os estudos que nós já estudamos. Meus amados, o tema de hoje é ordenanças e mandamentos. Anula a cruz de Cristo. Mandamentos e ordenanças. Anula a cruz de Cristo. Santa Ceia é uma ordenança. Então, se você é um crente que pratica Santa Ceia, você está anulando a cruz de Cristo. Batismo nas águas é uma ordenança. Se você aceita o batismo ou pretende, se está numa igreja que talvez você não se batizou ainda nas águas, pretende se batizar, você está anulando a cruz de Cristo. Que anular a cruz de Cristo não é o madeiro em si, mas sim os feitos, as conquistas conquistadas naquele madeiro. Então, uma vez que nós aceitamos mandamento, dízimo, mandamento, então está anulando a cruz de Cristo. Jejum, ordenança. Está aceitando a cruz de Cristo. Aliás, está anulando a cruz de Cristo, que não é o madeiro em si, e sim o que foi conquistado naquela cruz. Então, meus amados, esse é o título do nosso estudo. Tenham paciência, porque sem paciência vocês têm que ser que nem eu. Paciência é o meu segundo nome, né? Paciência é o meu sobrenome, porque o nome é sem. Eu não tenho paciência, né? Mas seja bem-vindo. Agora eu estou te vendo, Elisa, né? Seja bem-vindo. E vamos entrar no nosso estudo. Eu vou pedir para você acompanhar junto comigo, né? Para ninguém depois, porque infelizmente tem gente aí que diz que tem 40 anos de escritura. Eu tenho 40 anos que conheço as escrituras, mas não conheço o Evangelho de Cristo.
né? E para você conhecer o Evangelho de Cristo, eu estou convidando você a abrir a sua Bíblia junto comigo, né? Para nós ler junto. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Vamos dar início à nossa homilia. Versículo 14. Mas agora, em Cristo Jesus. Meus amados, é uma coisa que eu fico pensando como a pessoa não consegue entender a diferença de Cristo Jesus e de Jesus Cristo. A diferença é enorme. E infelizmente os crentes não conseguem entender. Porque Cristo é o próprio Deus que desceu em espírito. E Jesus é a carne aonde ele se encarnou. A carne morreu. Quem é que está vivo? O Cristo. Meus amados, nós temos que entender isso. Enquanto nós entendemos isso, não entendemos isso, qualquer pessoa engana a gente. É que Jesus de Nazaré é o Senhor, Jesus de Nazaré é o Senhor. Jesus de Nazaré foi o Senhor do reinado dele. O reinado de Jesus de Nazaré durou do ano que ele nasceu, vou trazer bem de trás, do ano que ele nasceu, né, do primeiro ano cristão, até o ano 70. Então, esses 70 anos foi o reinado de Jesus de Nazaré, aonde ele era o Senhor, porque tudo estava na mão dele. Mas depois do ano 70, quando ele voltou para julgar o povo de Israel, e julgou o povo de Israel, ele voltou, diz o livro, se não me engano, é 2 de Coríntios, que ele voltou, pegou todo esse poder que Deus, o Pai, tinha dado para ele, voltou, entregou para o Pai, e ele ficou submisso ao Pai. Então não adianta eu estar passando por dificuldade, querendo clamar por Jesus de Nazaré. Ele não vai me ouvir, porque ele está subordinado ao nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Bem, vamos continuar aqui. Porque ele, nós tínhamos começado no versículo 13, né? Eu tinha começado lendo no versículo 13. Mas tudo bem, vamos começar no versículo 13. É porque há umas diferenças, certa diferença. Porque aqui nós estamos usando, eu estou usando, não sei que Bíblia você tem aí, eu estou usando a Bíblia de João Ferreira de Almeida, é a mais praticada dentro do meio evangélico. Mas quando você pega outra Bíblia nova, Bíblia viva, a Bíblia viva, ela muda um pouco, oscila de versículo, né? Então por conta disso eu vou ler o versículo 13. Versículo 13. Mas agora, em Cristo, agora no tempo de Paulo, né? Agora em Cristo Jesus, ou seja, quem está na primeira pessoa aqui, o Espírito está na primeira pessoa. Quando nós levamos esse nome aqui para Jesus Cristo, quem é que ficou na primeira pessoa? A carne. Jesus de Nazaré, que era a carne ficou na primeira pessoa. E quem que nós devemos obedecer? O Cristo. Então não é errado você falar Cristo Jesus, porque é uma referência. Você falou o nome de Cristo, você falou, está clamando Cristo, com uma referência, por exemplo, aquele Cristo, aquele que estava em Jesus de Nazaré. Aí sim. Mas quando você clama Jesus, você esqueceu o Cristo, está deixando o Cristo para trás. Está deixando o Cristo na segunda pessoa. Isso nós não podemos fazer. Em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, isso era Paulo pregando aos gentios. Os gentios estavam longe de Deus. Porque as promessas de Deus não
pertencia aos gentios. Então os gentios eram um povo abandonado, falando na linguagem de hoje, né? Em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximados, preste atenção na palavra. A palavra está dizendo aqui, foste aproximado. A palavra não está aqui dizendo, foste lavado. Qual é a diferença? É porque lavado é lavado mesmo. E aproximado é falando do efeito que teve o sangue. Então o sangue, nós gentios, nós fomos alcançados pelo sangue, mas pelo efeito bilateral que causou Paulo pregando o efeito do sangue aos gentios, eles se converteram. Não todos, né? Lógico. Então está aqui. Longe, foste aproximado, nós não fomos lavados. Aproximado pelo sangue de Cristo. Até porque o sangue de Cristo não foi, Deus não enviou seu Filho a derramar seu sangue aqui para nós gentios. O sangue foi derramado para lavar as transgressões dos judeus. E nós não somos judeus, nunca fomos judeus. Então, nós temos que entender isso. Aproximado pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele, Cristo, porque Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Mas os crentes não têm paz. Cuidado, meu filho. O diabo não quer que eu seja. O diabo derrubou minha panela. O diabo fez eu quebrar nesse copo. O diabo me deu rasteiro. O diabo pôs uma doença. O diabo. Tudo é uma guerra travada que os crentes vivem Vive e paz é só da boca para fora. Porque a guerra dos crentes é travada com Satanás. Mas ele está dizendo aqui, ele foi nossa paz. Então, se ele foi a minha paz, qual é o diabo que pode me pegar, pode me tocar? Se Cristo, o próprio Deus, foi a nossa paz. O qual de ambos fez um. De ambos, ou seja, dos judeus e gentios, fez um. Eram dois povos. Para Deus, eram dois povos. Ou era judeu, ou era gentio. E no meio desses dois povos, havia uma desavença, né? Havia uma desavença dos judeus com os gentios, porque só os judeus era dono das promessas de Deus. E foi o que Deus fez, ele fez essa paz. Acabou a briga entre eles, fez dos dois povos, de judeus e gentios, ele fez um só. Mas ele fez, qual foi esse povo que Deus fez? Judeu? Não. Gentio? Também não. Qual foi esse único povo que Deus fez? Cristão. Então todos nós, quando nós obedecemos a palavra dele, somos cristãos. Não existe mais judeu, nem gentio. Existe na carne, mas a carne para Deus está morta. Então, hoje, quando Deus olha de cima para baixo, ele vê o quê? Espírito. Ele não vê mais carne, só vê espírito. Ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade. 15. Cristo, esse foi Cristo, depois da cruz. Antes da cruz, quem era? Antes da cruz, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré cumprindo o quê? A lei de Moisés. Então Jesus de Nazaré, ele não aboliu nada. Jesus de Nazaré, ele não, como é que chama a palavra, que os crentes dizem que a Santa Ceia foi Jesus que fez. Mentira, Jesus celebrou ceia, a Páscoa, né? Jesus celebrou Páscoa. Páscoa é essa que era uma ordenança de quem? De Moisés. Então ele cumpriu. Jesus não inventou ceia, não inventou Páscoa, coisa nenhuma.
Jesus de Nazaré, a carne, ele cumpriu os mandamentos de Moisés, que ele estava ali para isso. E quem aboliu a lei? O Cristo ressuscitado, quando ressuscitou. Ele aboliu a lei, então não existe mais lei. Até aqui tudo bem? A parede da amizade, que estava no meio da inimizade, né? 15, aboliu na sua carne. Aboliu na sua carne. A carne foi o preço que foi pago para que ele abolisse a lei. Então, antes do preço ser pago, ele não podia fazer nada. Porque existia uma dívida. Pagar a lei, cumprir a lei. Ninguém cumpriu a lei. Só Jesus de Nazaré cumpriu. Então foi pago. Foi pago. Além de ele ter cumprido a lei, ainda pagou com seu sangue, né? Então agora o Cristo aboliu. Os crentes não entendem. Não, porque ele só entende Jesus, Cristo, Jesus, para ele é a mesma coisa. Mas um era carne, o outro era espírito. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, quem está praticando Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Páscoa, não existe Santa Ceia. Quem está praticando batismo nas águas, o que é que a palavra está dizendo aqui? Ó? Ele aboliu e eu estou praticando, eu estou a favor ou estou contra? Estou contra. Eu estou contra ele. Então, se ele aboliu essas coisas, essas ordenanças, esses mandamentos, e eu estou praticando, eu sou um cristão ou eu sou um anticristo? Se você falou anticristo, bingo, você acertou, você ganhou. Porque é esse povo que são anticristo. Porque estão praticando obras contra Cristo, contra aquelas obras que Cristo fez. Ele aboliu, eles estão praticando. Então, esses são os verdadeiros anticristos, que estão praticando obras contra Cristo, contra aquelas obras que ele fez na cruz. Para que dos dois criasse em si mesmo, um novo homem, fazendo a paz. E esse novo homem é quem? O nosso espírito. Esse é o novo homem, porque a carne continua sendo carne. Não houve mudança nessa carne. A carne toda a vida foi perversa e toda a vida vai ser perversa. Basta, você tem que vigiá-la. É o nosso Satanás, é essa carne. Se você não vigia essa carne, ela é capaz de te levar até para o buraco, para o inferno, que os crentes dizem, né? Nós sabemos que não existe inferno. O inferno é a cova. Do grego é cova, Sheol, é o inferno, que é a cova. Mas os crentes dizem que é inferno. Efésios, agora de Efésios, abra a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 24, um versículo só. Versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos, né? Paulo falando isto, nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. O que resta das aflições de Cristo. O que era que Paulo queria dizer? Ele estava ali sofrendo ainda a lei, pregando graça, mas estava subjugada ainda a lei que ainda estava de pé. A favor aqui, aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. O corpo, do seu corpo de Cristo, o corpo de Cristo é Jesus de Nazaré. O corpo de Cristo era Jesus de Nazaré, através do seu corpo,
Na época, presta atenção, quando a palavra muda, quando ela passa da cruz, antes da cruz, quem era o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Depois da cruz, quem é o corpo de Cristo? A igreja. Houve uma mudança. Então está aqui. Antes da cruz era Jesus de Nazaré. Depois da cruz, o seu corpo, que é a igreja. Os crentes que é o pão. Levanta o corpo de Cristo. O povo levanta lá, um pãozinho, um pedacinho, não serve para nada. Fosse pelo menos um pão inteiro e um ovo no meio, ainda dava para se tentar matar um pouco da fome. Mas um pedacinho, levanta o corpo de Cristo, levanta o pão. Mas aqui está dizendo, o corpo de Cristo é a igreja. Então, quando eu levanto um pão, eu estou dizendo o quê? Que eu sou o anticristo, estou contra ele. Aqui ele está dizendo que é a igreja, aqui eu estou dizendo que é o pão. Aí diz que o anticristo sou eu. Não sei o quê, eu conheço as escrituras há 40 anos, o que você prega não está de acordo com o que eu conheço. Aí começa a confusão, né? Mas aqui está dizendo que o corpo de Cristo é a igreja, e não é a igreja parede, é nós. E na igreja evangélica diz que o corpo é o quê? O pão. É um versículo só que nós ia ler, né? No livro de João, é livro, não é carta, viu? Livro de João, no capítulo 6. Capítulo 6, versículo 31 ao 37. Versículo 31. Nosso Pai, agora você vai começar a conhecer quem é o pão de Cristo, o pão de Deus, o pão que nos fortalece. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer pão do céu. Deu-lhe a comer pão do céu. Você vê, o pão já vinha do céu. Já vinha do céu. Não é pão feito de farinha de trigo. O pão vinha do céu. Pão do céu. 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que não foi Moisés. Não foi Moisés quem vos deu o pão. Não foi Moisés que deu o pão. Os vossos pais, a pessoa está perguntando a Jesus aqui, né, contravendo com Jesus aqui, diz, nossos pais comeram do maná, lá no mato, lá no deserto, maná que veio do céu. E Jesus replicou, não foi Moisés, foi quem? O próprio Deus. Replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão. O verdadeiro, não é o falso. Aquele que se levanta dentro da igreja é falso. O verdadeiro pão do céu, quem é? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Para você conhecer quem é o verdadeiro pão do céu, é o Pai. Então Deus é o nosso pão, porque é Ele que nos sustenta. É Deus, não é pão feito de farinha de trigo, não é pão no maná do deserto. Quem é o verdadeiro pão aqui? Deus é o verdadeiro pão. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Não é Moisés, não é Jesus de Nazaré. Levanta o pão. Ele levantou o pão da Páscoa, mas aquele não era o pão de Deus. Jesus, quando estava celebrando a Páscoa, levantou o pão, porque era um elemento da Páscoa. Mas os crentes dizem, pão, isso é o corpo. Estão, os crentes, os pastores, eu estava lembrando, acho que foi hoje, foi ontem, tinha que ser pastor Aladim Godofredo.
Porque quem fazia essa mágica de virar era o Aladim, né? Mexia lá no coisa, passava a mão, pronto. Pulava, faça aí 3 pedidos. É igual os pastores hoje. Pega o pão, fala um chabaralachura, pronto. Não é mais pão, é corpo de Cristo. Meus amados, vamos acordar. O verdadeiro pão é meu Pai quem vos dá. 33. Por que o pão de Deus é o que desceu do céu? Pronto, tá aqui, ó. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu. Quem desceu do céu, meus amados? O Cristo. O próprio Deus desceu do céu. A carne foi formada em Maria. Os crentes não aceitam isso. Comam menos. Mas a carne foi formada em Maria. Quem desceu do céu foi simplesmente o Espírito. A carne foi formada em Maria. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então Deus desceu do céu, deu vida ao mundo, porque estavam todos mortos nos seus delitos e pecados. Então Ele deu vida. Hoje nós temos vida, porque Ele mesmo veio aqui no céu dar essa vida para nós. Deu vida ao mundo. 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos, ficaram animados, eles queriam o pão. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Dá-nos sempre desse pão. 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão. Ele é o pão. Era Jesus que era o pão? Ou o pão era aquele que foi levantado, o verdadeiro pão era aquele que foi levantado na Páscoa, quando ele levantou lá e dividiu para os 12, não foi para a igreja. Ele dividiu para os 12, inclusive Judas, o Satanás. Então, se Judas participou da ceia de Jesus, se nem diz os crentes, Judas tinha comunhão com ele. Porque Judas participou daquela mesa lá. Ele não tinha morrido ainda. E Jesus disse que era o Satanás. Meus amados, vamos acordar. Declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, olha a palavra, vamos olhar as palavras. O que vem a mim, não é vai. Eu vou para a igreja, vou buscar. Eu vou. Não, é o que vem. O que vem a mim jamais terá fome. E eles foram se interessando, né? Eu quero comer desse pão, eu não quero trabalhar mais. Porque se hoje eu como um pão desse, eu não vou trabalhar mais. Mas o pão era a palavra de Deus, era o próprio Deus, né? A vida. O pão da vida, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Pô, então, nem precisava de uma água, né? Jamais terá sede. Mas era da palavra. A sede era da palavra dele. Então, ele mesmo deu a palavra. Se ele me deu a palavra, eu não vou ter mais sede. O que é que eu vou buscar na igreja? Se ele já me deu. E disse: jamais te terá sede. Jamais você vai precisar buscar na igreja. Chamada igreja. 36, vamos ler até o 37. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Por quê? Por que ele está falando isso? Embora vocês tenham me visto, vocês não creem em mim. Porque eles só criam na carne, eles viam carne. É que nem os crentes hoje. A gente tenta de todos os lados levar o crente para o lado espiritual, ele só quer ficar na carne. É Jesus de Nazaré, Jesus derrama o teu sangue, vai ter que matar Jesus de novo, para derramar o sangue. Não credes. 37.
Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me dá, não é o pastor, não é dar para o pastor primeiro. Primeiro você passa a mão no pastor, depois o pastor passa para mim. Não, aqui a palavra já está direta. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Se o Pai deu, vai a dele de qualquer jeito. Virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí a mulher passou um batom nos beijos, o pastor já manda direto para o inferno. Vestiu uma calça, o pastor já manda direto para o inferno. Não passa nem no purgatório, já vai direto. Usou um brinco, vai direto, ó, não passa nem no purgatório. É assim o que se prega dentro das igrejas. Mandamento e ordenanças de homem. Nós lemos o 37, né? Lemos. De modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum. Eu não jejuei hoje. Ixi, então tu já está no purgatório. Jejum só vai para o purgatório. Se não jejuou, vai para o purgatório. Mas ele está falando aqui, ó, de modo nenhum. De modo nenhum. De modo nenhum. Aí diz que é eu que sou anticristo. Colossenses, volta em Colossenses de novo. Se eu acelerar aqui, nós estamos para o versículo aqui. Vocês aprendem, mas vai ter que acompanhar aqui. Colossenses de novo no capítulo 2. Nós estávamos no capítulo 1. Agora nós voltamos para o capítulo 2. No versículo 16 e 17. Né? 16 e 17. 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa. Então, naqueles dias lá, tinham uns judeus, uma parte de judeus, não era todos, tinha uma parte de judeus que não comia carne de porco e não fazia outras coisas. Fazia as festas, né? Tinha festa lá, hoje tem nas igrejas, todo mês tem festa nas igrejas, né? É uma ordenança, tem que ter essa festa. Esse julgamento de beber e comida, o que é que nós entendemos aqui? Bebida e comida, né? Comida e bebida, comer Santa Ceia, comer pão e beber suco. Então está aqui comida e bebida, né? E dia de festa. Ou lua nova, que isso também fazia a festa da lua nova. Ou, aí vem a palavra, que essa palavra aqui está bem claro, os sábados, que os judeus não trabalhavam nos sábados. O sábado, então ninguém julgue por conta disto. Mas tem igreja, as igrejas que não trabalham no sábado, eles dizem, ó, nós somos a única igreja de Cristo, porque nós não trabalhamos no sábado. Então tudo isso é falta de entendimento. Versículo 17, né? Vamos ler? 17. Porque tudo isto, tudo, tem sido sombra, não é nada verdade. Sombra não é realidade. Tem sido sombra das coisas que havia de vir. Então, o que era que a Torá dizia? Que essas coisas aqui, eles tinham que praticar essas coisas de comida, de Páscoa, né, que é comida, bebida, que era o vinho, carne de porco, eles também não podiam participar, não trabalhar no sábado, eles também não podiam trabalhar. Tudo isso era o que a Torá aponta? Era a sombra daquilo que havia de vir. Quem era que havia de vir? O Cristo, o Messias, não sei como você queira falar. Né? Chegou ele, essas coisas têm mais valor? Não tem, acabou. Que era até a vinda dele. Eles tinham que praticar tudo isso aqui até a vinda de Cristo. Chegou, acabou. Por isso está escrito, acho que é em João, a lei durou até Cristo. Cristo foi o fim da lei. Porém, o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. E esse corpo quem é? Esse corpo hoje? A igreja. A igreja é de Cristo. Adianta, volta um pouquinho, Gálatas.
Gálatas capítulo 2, versículo 21. Versículo 21. Não anulo, né? Paulo pregando aos Gálatas. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, né? Que os que praticam a lei diz que são justificados porque pratica a lei, faz jejum, dá o dízimo, é batizado nas águas. Então eles querem se justificar na lei, em obras da lei. A lei acabou, então eles não estão em nada. A lei acabou. Que o fim da lei foi Cristo. Cristo chegou, foi o fim da lei. Mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se eu pratico leis, obras da lei, jejum, batismo, então o sacrifício de Cristo foi em vão, não serviu para nada. Porque se ele morreu para terminar, acabar tudo isto, e eu ainda continuo fazendo, então não serviu para nada. E quem está contra Cristo nessa história? Quem pratica essas coisas. Mas diz que é eu. Eu só estou lendo aqui, né? E tentando obedecer. Graça. Pois segue a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Hebreus, adianta um pouquinho em Hebreus capítulo 1, é isso mesmo? Não, capítulo 5. Não, perdão, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo do 4 ao 6. Versículo 4. É impossível, pois que aqueles está no plural, né? Aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, né? E se tornaram participante do Espírito Santo, né? Que está em nós, está em mim, está em todos nós. Então, quando eu participo disso, eu reconheço que o Espírito Santo está em mim, eu participo dessa graça e recuso ela para ir praticar a lei. Aí o que acontece? Versículo 5. O que acontece? Provaram, ainda está falando aí, provar a boa palavra de Deus, né, os que estão no Espírito, na graça, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, né, do mundo vindouro. Então essa palavra está no pretérito futuro, serve para nós, no mundo vindouro. 6, e caíram. Ou seja, com falácia da lei, derrubaram as pessoas que estavam na graça. Então, com falácia, com lei, você tem que ser dizimista, não, você tem que se batizar nas águas, não, você tem que jejuar, né? Caíram da graça, que não precisa jejuar, não tem que se batizar nas águas, não tem que dar dízimo, então caíram. Caíram, sim, é impossível outra vez renová-los. Preste atenção, e aqui cabe uma explicação. É impossível outra vez renová-lo. Quem foi que renovou esse povo? Da lei para a graça. O sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo lavou de uma vez por todas, como está escrito, que o sangue foi derramado de uma vez por todas. Então naquele momento serviu para os judeus que estavam em transgressões com a lei, e futuramente no tempo vindouro, que está escrito aqui, e os poderes do mundo vindouro, então também esses também estavam lavados com o sangue que foi derramado na cruz. Agora, se eu rejeito essa graça,
volto para praticar a lei, e agora? Como é que eu vou ser lavado? Se o sangue já foi derramado, vamos ter que trazer ele de novo para matá-lo de novo, para lavar de novo as transgressões. Mas isso pode acontecer? Não pode. Então por isso está escrito aqui, é impossível renová-los de novo. Do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então o sangue de Cristo foi para isso, por lavar os pecados, as transgressões, eles se arrependeram, se batizaram nas águas, então fizeram tudo, veio o sangue, selou. E agora, quem voltou para a lei, está impossível de ser selado de novo. Está impossível. Para arrependimento. Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo. Então, eu recebi a graça, mas com falácia, voltei para a lei. Fiquei impossível de ser renovado. Então, para mim renovar o quê? O que a palavra está dizendo aqui? Tem que crucificar o homem de novo. É isso que você quer? É isso que você quer? Crucificar Jesus de novo? Ou se não, seus pecados não tem jeito. Se você voltou, estava na graça, voltou para a lei, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, que era Jesus de Nazaré. O Filho de Deus. E expondo a ignomínia, expondo ainda. Então, quando eu mergulho numa piscina dizendo que meu velho homem vai ficar ali, eu estou fazendo o quê? Estou expondo a ignomínia do sangue de Cristo que já foi oferecido de uma vez por todas. Páscoa, jejum, dízimo. Eu estou cometendo tudo isso aqui. E aí eu sou o anticristo. Vamos ver o 7, está incluído aqui no nosso estudo. Perdi até onde eu estava. Nós estamos em Hebreu, né? Não, vamos ler o 7 não. Volta em Gálatas, né? Volta em Gálatas. Capítulo 5, nós olhamos o 2. Capítulo 5. Versículo Gálatas 5, do 9 ao 12. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Aí, veja bem, um pouco de fermento. É lógico que eu já falei num vídeo anterior aí, acho que foi domingo passado, foi domingo atrasado. Paulo, ele fazia tenda, ele não fazia bolo que nem a Ana Maria Braga. Então, qual é esse fermento que Paulo está falando aqui? Das doutrinas da lei. Um pouco das doutrinas da lei leveda, anula toda a graça. Lá na minha igreja nós só faz o batismo. É da lei, anulou a graça. Não, lá na nossa igreja, lá nós não faz batismo, nós só faz Santa Ceia. É da lei, é a chamada Páscoa. Anulou a graça. Lá nós só faz jejum um dia só por semana. É da lei, anulou a graça. Um pouco de fermento anula toda a graça. Aliás, toda a massa. Um pouco de fermento leveda, anula. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimenteis nenhum outro sentimento. Páscoa, batismo nas águas, jejum, dízimo, não alimente isso aí. Nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, é o que eu vejo dentro dessas igrejas aí. Pastores perturbando a igreja, fazendo ela dar dízimo, fazendo ela praticar campanha.
fazendo ela jejuar, fazendo buscar Deus no monte. Isso é o quê? Perturbação. Seja ele quem for, seja ele quem for, seja o Papa, seja quem for, sofrerá a condenação. É eu que estou falando, meus amados, não está escrito ou não está? Por isso que eu abro a sua Bíblia. Está escrito, que nós só vamos ler. Não adianta dizer que eu sou anticristo, porque eu vou ler. Está escrito, eu leio. Ou a suleta, né? Lê bem, lê essas coisas todas mesmo. Eu não sei ler não, mas eu vou juntando letra e a suleta e dá certo. Seja lá quem for, sofrerá condenação. 11, vamos ler até o 12. 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego, olha Paulo praticando lei. Paulo praticando lei, que eu falei no começo, né? A lei estava no comando ali ainda. Paulo pregando graça, mas a lei estava no comando. E ele está dizendo aqui, ó, no versículo 11, né? Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido. Eles perseguiam Paulo, né? Por que continuo sendo perseguido? Logo, preste atenção, logo está desfeito o escândalo da cruz. Porque a morte de Cristo na cruz foi um escândalo para os judeus. Foi um escândalo para ele. Então o Paulo está dizendo aqui, ó, se eu prego lei, se eu prego lei, não era para mim estar sendo perseguido. Se eu prego lei, está desfeito o escândalo da cruz aí. Está desfeito o escândalo da cruz. 12. Tomara até se mutilasse. Tomara até se mutilasse os que vos incita. Fazer campanha é por fé que o povo faz? Não é. É incitação. Se você não fazer, você não ama a obra de Deus. Se você não fazer, é porque você não é filho de Deus. Aí, coitados, faz. Vos incita a receber a rebeldia. Olha, Paulo chamando de rebeldia. Vocês são rebeldes. Você está fazendo Páscoa, você está sendo rebelde. Você está fazendo jejum, você está sendo rebelde. Você está se batizando nas águas, você está sendo rebelde. É isso aí. É eu que sou o anticristo. Estamos em Gálatas, né? Gálatas 6. Nós temos cadê o nosso bebê aqui? Nós estávamos mesmo? Nós estamos em Gálatas, né? O que eu estava lendo esse 12 aqui? Onde eu achei esse 12? Pelo amor de Deus, hoje eu estou quase. Aqui está certo. Versículo 12. Vai lá em Romanos. Estamos perto de terminar também. Vamos lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 5. O que é que diz aqui? Versículo 5. Por intermédio de quem viemos, quem era isso aqui? Por intermédio de quem viemos a receber graça. Você vê que essa graça que eu prego, que nós necessitamos vivê-la, não foi Paulo. Não é que Paulo apenas estava pregando. Ele recebeu aonde? No terceiro céu. E ele está dizendo aqui, ó, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Apostolado não é um homem. Não, o apóstolo Valdomiro, o apóstolo Godofredo. Apostolado não é uma pessoa. Apostolado é um ensinamento. E Paulo trouxe da onde esse ensinamento? Terceiro céu. Terceiro céu. A receber graça
e apostolado e ensinamento. Apostolado por amor do meu nome, para a obediência. Obediência por fé, não é mais por prática de lei. Obediência por fé entre todos os gentios. Versículo 6, né? Não, era só o 5. Volta em Hebreus. Hebreus 10. 10, versículo 28 e 29. 28. Sem misericórdia, isso é para quem deixa de praticar a lei e volta a praticar deixa de praticar graça e volta a praticar a lei. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo está falando de quem? Da lei de Moisés. Então o camarada descumpriu a lei de Moisés, teve testemunha, 2 ou 3, vai morrer, apedrejado, acreditando, né? Foi o caso de Estevão, acho que de Zacarias também, né? 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, então quem rejeitava a lei de Moisés morria. Cremos que é apedrejado, porque era assim que eles matavam naquela época, pela lei de Moisés. 29. De quanto mais severo o castigo. Então na lei de Moisés matava. E na graça, olha o que é que diz aqui: de quanto mais severo o castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. Rejeita a lei de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então, mais castigo essa pessoa vai passar. É eu que estou falando isso? Você está lendo junto comigo. Os pés, o Filho de Deus. E profanou. Profanou é o que? Falar mal. Profanou o sangue da aliança. Profanou, não serve mais. Isso se viu naquele tempo lá na cruz se viu. Hoje, derrama de novo o teu sangue. Porque para ele derramar, ele tem que matar ele de novo. Profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado. Foi, não vai ser. Ele não vai derramar mais sangue, não. Foi, de uma vez por todas. Foi santificado e ultrajou o Espírito da graça, o Espírito Santo. Está em mim, está em todos nós. Está em você, está em todos nós. Estamos em Hebreus, né? Voltamos aqui para Hebreus, lemos o 29. Volta Hebreus, volta em Gálatas. Não. Hebreus, nós estamos em Hebreus 10. E volta em Gálatas mesmo. Falta nós ler lá o versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1, que nós não lemos. Para a liberdade foi Cristo que libertou, não foi Moisés, não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava na lei junto com os judeus, cumprindo a lei, que era o corpo. O corpo era o corpo de um judeu. Então ele veio para cumprir lei, que precisava da carne para cumprir a lei. Não era do Espírito, era da carne. Libertou. Para a liberdade foi que Cristo libertou. Cristo, não foi Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava cumprindo ordenanças. Cristo nos libertou. Libertou, tem que fazer uma campanha de libertação. Libertou. Permanecei, pois, firmes,
E não vos submetais de novo a jugo de escravidão, que era a lei. A jugo de escravidão. Vamos ler o 2. Gálatas 5, né? Nós estamos lendo. Gálatas 5, não, era só o mesmo. No Gálatas ainda, um capítulo antes, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim, outra hora, não na época que ele estava vivendo, muito menos hoje. Se na época de Paulo, ele está dizendo que outra hora, já era outra hora, imagina hoje, depois de 2000 anos. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, não conhecendo a Deus, servias a deuses com D minúsculo, né? A deuses que por natureza não são. Esses deuses aqui, ou é imagem, mas na maior parte que a Bíblia fala de deuses, está falando de nós, né? Que é filho de Deus, Deus é, né? Com D minúsculo, Deus com D maiúsculo, Deus Pai, e Deus Filho, que somos nós, filhos de Deus com D minúsculo, que por natureza não são, isso é outra hora. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos, né? Que a lei de Moisés, para se consagrar, para ungir, tinha que usar sangue, tinha que usar vinho, tinha que usar um monte de coisa, um monte de macumbogé que se faz hoje dentro das igrejas. Que passa óleo em cabeça de homem hoje, isso é macumbogé. Rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizá-los. Então tá aí, os pastores querendo escravizar a igreja, com o quê? Com os rudimentos do mundo, os princípios lá de Moisés, de Jesus de Nazaré. Lemos 9, nós ia ler até o 9, lembra? Vamos ver o que é que dizia, então, Oséias, é isso? Oséias. É bom nós ler tudo, porque assim não fica pergunta para trás. Mateus, Daniel, Oséias, tá? Oséias, capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero. Esse é o profeta. Acho que essa palavra já é bem mais de trás, ela vem, eu acho que é do profeta Isaías. Deus falando com eles. Misericórdia quero e não sacrifício. Você vê que tem igreja aí, quase todas por aí, diz, não, quanto mais sacrifício, irmão, melhor. Maior o sacrifício, maior o galardão. Você vê que não está de acordo com a Bíblia. Deus está dizendo que, sacrifício, misericórdia eu quero, sacrifício, não. Mas o sacrifício é esse enche cofre. Como é que eles vão deixar de pedir, mandar o povo fazer? Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, é essa a palavra-chave que a igreja não tem. Conhecimento de Deus. Porque se tem conhecimento de Deus, não fazia campanha. Fogueira santa. Como queimar o meu dinheiro, mano. Então não fazia campanha. Não fazia jejum, porque tudo isso era da lei. Não tem o conhecimento de Deus. Não ia buscar Deus no monte, porque Deus já está nela. Tudo por quê? Não tem o conhecimento de Deus. Então
Ele está dizendo misericórdia, eu quero, sacrifício não. E o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Mateus capítulo 9, versículo... É tanta passagem que eu me embaraço aqui. Versículo 13, 9, 13. Aqui, ó. Ide, porém, e aprendei o que significa. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E quem eram os pecadores lá que João fala? Transgressão da lei. Os crentes os gentios não tinham lei. Então quem precisava se arrepender? Os judeus. E não a igreja gentílica, que nunca teve lei, nunca transgrediu lei. É esses conhecimentos que a igreja precisa conhecer para se libertar desses cães. Vai que é o holocausto, pois não vim chamar o justo. Não vim para o justo, vim para os judeus que transgrediam a lei. Chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Era só um versículo, né? Mateus só. Hebreus, vai lá em Hebreus. Hebreus 10, 5, do 5 ao 8. Aqui, ó. 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste. E por que insiste, leva a igreja a rebeldia, fazendo a igreja fazer sacrifício, dar dízimo, fazer todas essas parafernália que acabou com a lei. A lei acabou com isso tudo. O fim da lei acabou com tudo isso. A graça, né, acabou com tudo isso. Mas só que isso aqui traz dinheiro, a graça não traz. De sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Um corpo me formaste. Né? Jesus foi formado em Marília, um corpo. Esse ia ser oferecido. Me formaste. Vamos ler o 6. Vamos, né? Estamos em Hebreus 6. Não te deleitaste com o holocausto e ofertas pelos pecados. 7. Então eu disse, eis-me aqui, estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, no rolo do livro, na lei, na Torá, está escrito a respeito do Cristo. O fim da lei é Cristo. Está escrito na Torá que eles tinham que seguir aquilo até o Cristo viesse. O Cristo veio, né? No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aí vem o 8. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto, nem orações, Deus não aceitou mais nada. O único sacrifício que Deus aceitou foi de Jesus de Nazaré, o corpo de Jesus de Nazaré, porque Ele mesmo formou. Ele mesmo formou. Você vê que Abraão, ele quis oferecer o corpo do filho, mas Deus não aceitou. Foi apenas um experimento. Ele aceitou o corpo de quem? De Jesus de Nazaré, porque Ele mesmo formou o corpo. Obrações pelos pecados, nem com isso te deleitaste,
coisas que se oferecem segundo a lei. Se oferece segundo a lei. Vamos ver o 9? Não, nós não vamos ver o 9. Quer ler aí? Você pode ler, senão nós não termina. Estamos com 1h05. Temos 3 passagens. Colossenses. É para trás. Colossenses capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. Aqui, ó, 13. E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões. Então os judeus estavam mortos pelas transgressões deles, que eles transgrediam a lei. E vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Quem é esse ele aqui? Apesar que está com E minúsculo, mas era para estar aqui, era para estar com E maiúsculo, está com E minúsculo. Esse ele aqui é Jesus, era para estar com E maiúsculo. Juntamente com ele, perdoando todos, não foi só um bocadinho, e deixando o resto para o pastor pregar, perdoando todos os nossos delitos. Nossos delitos, quem é que está falando isso aqui? Paulo. Quem era Paulo? Um judeu. Então, ele tinha delitos. Ele tinha delitos. Por isso que ele está se pondo no meio. Nossos delitos. Deles, lá dos judeus. Agora, pega essa palavra. Como tivesse sido escrita nesta madrugada. Traz para dentro de uma chamada igreja. Enfia ela na igreja e diz, vocês são pecadores, vocês estão em transgressão, vocês têm que fazer sacrifício para que Deus perdoe os seus delitos. Aí a igreja tira até as cuecas e dá para o pastor. Vamos ler o 14 não, né? Vamos 14 e 15. Nossos delitos. 14. Tendo cancelado. Cancelou ou não cancelou? Cancelou. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra, não era a favor. Então, se eu prego lei para a igreja hoje, para vocês hoje, eu estou contra ou estou a favor? Estou contra. Eu sou cristão ou sou anticristo? Anticristo. Me ajuda aí. Contra nós. E que constava de ordenança. De ordenança. O gentio não tinha ordenança, o gentio não tinha nada. Constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu ou deixou para o pastor remover? Mergulhar na água e tirar. Pronto, seu pecado ficou lá no fundo da piscina. Esses pastor não é pastor. Como é que foi que eu falei no começo? Pastor. O gênio, né? Pastor Gênio Godofredo da Silva Costa. Tem que pôr o gênio, é gênio da lâmpada. Isso faz. Os pastores fazem isso. Removeu inteiramente. Ele removeu inteiro ou deixou um bocadinho para os pastores? Aqui está dizendo que removeu inteiramente. Então, quando eu mergulho você numa piscina, para seus pecados ficar lá, eu estou dizendo o que com isso, com essa ação minha? Eu estou dizendo o quê? Que Deus não removeu, ele é mentiroso aqui, ele não removeu, quem vai remover sou eu, agora, mergulhando você dentro da piscina, dando pão para você comer, dando que suco para você beber, mas ele está dizendo aqui, removeu tudo. Então isso são conquistadas aonde? Na cruz. Os crentes desconhecem isso. Os crentes só vê um homem lá pregado, sangrando por tudo quanto é lugar. Não tinha onde pôr um dedo assim, não tinha. Onde pôr um dedo no corpo de Jesus que não tivesse sangue. Então os crentes veem isso. Mas o cristão vê essas conquistas aqui, que eu estou lendo aqui para você. Você está lendo junto comigo.
O cristão vê isso. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Os pastores foram olhar e disseram, não, traz para cá. Nós vamos vender isso para a igreja. Traz para cá, isso vai dar dinheiro. Traz. Mete dentro da dinheiro, mete dentro da igreja, arranca todo o dinheiro da igreja e ainda diz, ó, você é ladrão, você rouba a Deus. É assim. E o anticristo sou eu. Encravando na cruz. 15, vamos ler até o 15. 15. E despojando os principados, que eram os caras que davam essa lei, faziam essa lei aqui, ó, mandava, obrigava. Esse era os principados. Os pastores dizem que era Satanás. Mas não, os principados aqui era quem mandava. E despojando os principados e as potestades, publicamente lá na cruz, ele venceu todos. Publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Triunfou deles lá, mas dos pastores, você não triunfou não, Jesus. Triunfou não. Tem nega aí levando o pecado da igreja para a piscina, dando pão para santificar, ter comunhão. Você não levou não. Levou não. Tem duas passagens, João, bota lá no livro de João. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 28 e 29. É isso mesmo? João capítulo 6, 28 e 29. 28. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando, né? Você quer conhecer quem foi que dirigiu? Você lê mais para trás. Dirigiu-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos? Você faz essa pergunta para o pastor, ele diz, olha, você vai ter que dar o dízimo, certinho, usa a calculadora, tudo, para não errar. Você vai ter que dar o dízimo, você vai ter que batizar nas águas, você vai ter que participar das reuniões, todas as reuniões aqui, na igreja, você vai ter que buscar Deus no monte, você vai ter que buscar o Espírito Santo, você vai ter que devolver o Espírito Santo, vai ter que caçar o Espírito Santo para você fazer a obra de Deus. Vamos ver o que é que ele respondeu aqui. Né? Que faremos para realizar as obras de Deus? 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creias naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. Creu? Zé Fininho, já era. Não precisa atrás de pastor, não preciso pastor para pôr a mão na minha cabeça, não preciso pastor para pôr óleo na minha cabeça, não preciso pastor para vir aqui em casa comer o meu bolo, nem beber da minha água, nem do meu vinho. Não precisa de ninguém, irmão. Eu só creio nele e pronto. Só crer. Ele está mandando batizar aqui na água? Não, não sei para quê. Fazer a obra de Deus, você tem que batizar. Tá, é isso que está escrito aqui. E por que o povo, os pastores mandam a igreja fazer isso? Porque eles são contra Cristo. Eles são os anticristo. Agora diz que é eu. Porque para enganar aqueles os idiotas que dizem que eu tenho 40 anos que conheço as escrituras. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção em todas as áreas das nossas vidas, né? Abra sua Bíblia em Lucas. Volta para trás. Lucas capítulo 10.
capítulo 10, capítulo 10, versículo do 38 ao 42, para nós encerrar hoje. 38. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, dizem que essa Marta aqui, eu não vou garantir que nem vou dizer que não, mas essa Marta aqui seria irmã de Jesus. Se você vai entrar lá no Google sobre essas histórias, aponta como essa Marta era irmã de Jesus. Que era irmã de Jesus, né, de Maria, Marta, eram 3 irmãos. Marta, Maria e aquele que foi lá, como é que chama, que morreu lá 4 dias. Puxa vida. O que foi a pedra lá, como é que chama? Me ajuda aí, ó. Colocaram a pedra lá na porta. Seria os 3 irmãos. Seria 3 irmãos que era irmão de Jesus também. Diz o aprofundo lá do Google. Né? Mas isso para nós não importa. Se Maria era irmã dele, se Lázaro, né? Agora lembrei. Seria Maria, Marta e Lázaro. Se era irmão, para nós não faz diferença. Nem o próprio Jesus não faz nada diferença nas nossas vidas. Quem é que faz diferença nas nossas vidas? O Cristo ressuscitado. Esse faz. Bem, aqui então está aqui. 38, né? Vamos nós começando. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, hospedou na sua casa. E tinha ela uma irmã chamada Maria. E essa estava assentada aos pés do Senhor, né? E ouvindo-lhe os ensinamentos. 40. Marta agitada, a Marta estava lá, o Jesus chegou. Quem não gostaria de receber Jesus na sua casa? Aí de repente o homem chega, vamos matar uma galinha, vamos matar aqui, mata um cabrito para ali, vamos fazer um grisado ali para o nosso Senhor. Nada mais do que isso, né? Nada mais justo, né? Bem, aí a Marta, ela se agitou toda. Essa Marta aqui, ela nos mostra como a lei. Porque na lei tinha esse agitamento aí, ó. Dá dízimo, busca Deus no monte, faz campanha aí, um monte de babaquice, né? Vamos ler para nós entender melhor. Seu lado para outro, ocupado para outro lado, ocupada em muitos serviços, Marta, né? Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Tu não importa não, ela aí, ó, teus pés, estou conversando com ela, bababá, e eu aqui matando galinha, eu aqui fazendo um grisado, fazendo aqui um sarapaté, não te importa isso? Sozinha? Ordena-lhe, pois que venha me ajudar. 41. Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe o Senhor, a Marta, né? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Isso aqui é uma parábola. Mas essa parábola, quem tem os olhos iluminados, quer que vê aqui? As preocupações dos crentes a praticar a lei. Não, eu tenho que dar meu dízimo. Eita, esse mês não deu meu dízimo. Eita, esse mês eu não participei da Santa Ceia, eu estou sem comunhão. Essas coisas aí, essas babaquices. Marta, ainda inquietas, te preocupas com muitas coisas. 42. Entretanto, pouco é necessário.
Você vê? Qual é a doutrina da graça? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pouco é necessário. Por isso que nós levamos, quando nós entendemos essa parábola, Marta representando a lei e Maria representando a graça. O mesmo, uma só coisa, né? Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Você vê que a parábola não está apontando para os que fazer essas coisas. Tá bom, você só pode cumprir isso aqui, sabe? Ama a Deus, sabe? Ama o próximo. Uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Essa não lhe será tirada. Você está na graça, da graça ninguém te tira. Você está nas mãos de Deus, de lá, da palma da mão do Pai, ninguém te arrebata. Então, meus amados, é esse entendimento que eu trouxe nessa noite para compartilhar com você, e juntos nós chegamos a uma conclusão, que não existe outro caminho senão a graça de Cristo. E deixarmos as preocupações da lei de lado. Esse negócio de ficar correndo por tic-dadismo, fazendo campanha, tudo para dar vida boa a vagabundo. O dinheiro que você ia dar de dízimo esse mês, compra uma marreta de 3 quilos, manda encabala, um cabo bom, e dá para o teu pastor e quebra a pedra. É isso meu conselho dessa noite. Tá? Paz eterna. E até um próximo encontro, que eu não só o que eu posso marcar é na primeira quarta-feira de setembro, porque eu vou sair de férias e vou dar uma andada. Amém? Paz eterna. Ficam todos na paz de Cristo e debaixo do poder de Cristo, que é o nosso Evangelho de Cristo. O poder de Deus é o Evangelho de Cristo. Se você não tem Evangelho de Cristo, você não tem poder. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Assim Deus permita.